todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Chagoticler e hoje trago-vos vídeo de opinião, é verdade. Os últimos meses têm sido realmente caóticos, muito caóticos mesmo, e tudo isso fez com que eu não conseguisse gravar vídeos. Os poucos vídeos que eu consegui gravar fui publicando, realmente não foi praticamente nada. Gravei o vídeo de opinião do Beco das Almas Perdidas, gravei o vlog de viagem a Lisboa e depois não consegui gravar mais nada, infelizmente. Recomecei as gravações dos diários de leitura, que entretanto vocês terão para a semana, segunda-feira, se não estou em erro, até porque esta semana é uma semana também muito caótica e eu não sei como é que vou fazer isto tudo, mas pronto. Hoje tirei este tempinho curtinho para vos gravar então este vídeo de opinião do livro que, para vocês terem uma ideia, eu li em 24 horas. Para ser sincero, devia ter lido em menos tempo, mas ando muito cansada e não ando a conseguir ler com a mesma rapidez com que costumo ler. E tudo isso faz com que realmente não tenha a mesma produtividade que costumo ter a nível de leituras nesta fase do ano. Estamos em junho, eu costumo já ter uma boa parte do meu, ou seja, do meu desafio anual feita, cerca de metade dos livros lidos, e este ano não consegui ainda, infelizmente. Apesar das muitas leituras obrigatórias para a faculdade que tenho tido este semestre, não consegui ainda atingir porque realmente está tudo muito parado e tenho tido muito pouco tempo para fazer seja o que for. Relativamente às leituras desta semana, estou com 3 leituras em mãos. Neste momento fiquei com 2 porque terminei hoje um livro. O livro que eu estou a falar então, Soldados e Salamina, de Javier Cercas. Este livro foi publicado em 2001 e fala-nos sobre o final da Guerra Civil Espanhola, de um episódio muito específico que marcou esta guerra, que foi especificamente o fuzilamento de presos políticos em Colel, perto da fronteira de França. Entre estes presos tínhamos, por exemplo, o escritor Rafael Sánchez Mazas, um escritor que ao mesmo tempo era político e foi um dos criadores da Falange. Estamos perante uma história real, um relato real sobre a vida de Sánchez Mazas, sobre tudo aquilo que ele passou ao longo da Guerra Civil, a forma como ele sobreviveu ao fuzilamento, a forma como ele, de certa forma, ganhou esperança para continuar a viver, apesar de tudo aquilo que viu, apesar de tudo aquilo que passou. E temos este livro narrado pelo escritor, pelo próprio Javier Cercas. Ele é o narrador desta história, é ele que nos dá a conhecer todos os pormenores da história do Mazas e das outras personagens que aparecem aqui. Neste livro fala o filho do Rafael Mazas, falam também algumas pessoas que interagiram com ele, incluindo os três amigos que estiveram com ele no bosque quando ele esteve escondido, os amigos do bosque, como ele costumava chamar. Temos um relato muito bem definido, muito bem construído, muito bem organizado. Não existem pontas soltas, está tudo muito bem orientado. O início com o começo da história contada pelo filho do Mazas ao narrador 2 anos antes de que, neste caso, o Javier Cercas começasse a escrever o livro, Soldados e Salamina. Depois toda a investigação feita pelo narrador em relação ao Mazas e aquilo que ele passou no fuzilamento, a escrita, a própria história em si dos Soldados de Salamina e a conclusão como forma de procura pela verdade daquilo que aconteceu, pelo soldado que poupou a vida do Sánchez Mazas, e é realmente um relato muito forte, muito, muito intenso, mas ao mesmo tempo muito, muito verdadeiro. Às vezes, quando lemos estes relatos de guerra, dá-nos a sensação de ser algo um pouco superficial, muito histórico, que
não tem pontos de ficção, mas aqui temos a junção das duas coisas. Temos a junção do real com a ficção, a utilização de várias técnicas que levam a compreender o que é real e o que não é. Tudo isso faz com que este seja realmente uma obra-prima da literatura espanhola contemporânea, sem sombra de dúvidas. É realmente uma história extraordinária. Como vocês podem ver, ele está todo marcadinho. Eu não sei se conseguem. Ele está todo marcado. E todo escrito também. É uma história muito, muito boa. Tem filme, tem graphic novel. Eu vi o filme no semestre passado em literatura, História da Cultura Espanhola, e fiquei completamente apaixonada pelo filme. Para vocês terem uma ideia, eu vi na sala de aula e acabei a chorar. E disse desde sempre que eu quero ler aquele livro, e depois surgiu esta a possibilidade para a literatura espanhola contemporânea de ler este livro, e assim o fiz. É realmente uma grande história. A escrita é incrível. Está muito bem contado. Não há aquela sensação de que existem dúvidas relativamente aos factos contados. Neste caso não, dá mesmo a sensação de que estamos a ler algo que foi muito bem investigado, que foi muito bem procurado, que tem datas, tem nomes, tem locais, tem tudo. E a própria minha professora do semestre passado disse que sim, que era real, que é mesmo a história do escritor, do Sánchez Mazas, e é realmente muito, muito interessante. Eu adorei, eu realmente gostei muito. É uma ficção incrível, uma ficção histórica incrível. Há algumas diferenças em relação ao livro com o filme. Por exemplo, no livro o narrador é um homem, o personagem principal, neste caso o narrador é um homem, para além de escritor é jornalista também. Depois temos uma situação com um personagem que aparece já na última parte do livro. O livro está dividido em 3 partes. Já na última parte do livro, uma personagem que aparece como sendo também escritor e conhecendo a história então do soldado que vai ajudar, ou do suposto soldado que ajudaria o Massas a sobreviver, e começa a contar essa história. Por isso também há uma diferença em relação ao filme. E no caso do filme, a personagem principal, ou seja, a pessoa que vai escrever o livro sobre o fuzilamento, é uma mulher. Em vez de jornalista, é professora universitária. E essa personagem que conhece um soldado que esteve na Guerra Civil e que poderia ser então esse soldado que poupou o Massas, era na realidade um aluno dela. Por isso há umas diferençazinhas a nível mais de ficção. Lá está, a parte de ficção será por aí. E no livro é um pouco diferente. Mas realmente é um grande livro, dei-lhe 5 estrelas, adorei. Para vocês terem uma ideia, ontem à noite faltavam-me 100 páginas para terminar o livro. Eu tinha que ler para hoje às 10 da manhã. Eu estava completamente exausta, tanto que eu queria gravar uma meia hora enquanto estava a ler, não consegui, porque nem sequer conseguia manter os olhos abertos. Tive um bocadinho a ouvir o audiobook, mas não estava a correr bem, então decidi parar. Hoje de manhã acordei cedíssimo. Li antes de me arranjar para sair, ia no carro para a faculdade a ler, e a professora entrou na sala, faltavam 20 páginas para eu acabar o livro. 20 páginas, não consegui acabar o livro. Felizmente, eu como tinha visto o filme, eu sabia a história, por isso não me foi difícil falar sobre ele. E já o acabei, entretanto, acabei a hora do almoço, e realmente é uma grande história, 5 estrelas, recomendo a todos. Não é daqueles livros de guerra que são romantizados, nada disso. É um livro muito detalhado, um livro muito bem escrito, porque vale a pena a todos vocês lerem um livro que vos vai apaixonar pelo enredo, pela história em si, por não ser romantizado, por não tem aspectos românticos, tem realmente aspectos reais, em que demonstra que a humanidade no meio de uma guerra existe, que demonstra que o silêncio pode salvar a vida de uma pessoa, e aqui encontramos isso, e é muito, muito bom. Por isso recomendo-vos a todos lerem este livrinho. Vou-vos deixar aqui em baixo o link para poderem adquirir a edição portuguesa do livro ali em espanhol. Vão poder adquirir a edição portuguesa aqui em baixo, assim como também o link para a graphic novel, que já está disponível também em português. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e aguardem por novos vídeos. Até o próximo vídeo.